Galera, se tem uma coisa que me marcou a vida inteira, com certeza essa coisa foram os videogames. Isso mesmo, videogames. Ao contrário do que muitos pensam, mano, a plataforma que mais marcou a minha vida com certeza foram os consoles e não o PC. Eu me lembro como se fosse hoje as horas e horas que eu perdia jogando Super Nintendo com meu irmão. Ou até mesmo as vezes que eu chegava em um chefão muito difícil no PlayStation 1 e ficava feliz da vida, gritando e querendo mostrar pra todo mundo que eu tinha chego naquele chefão difícil. E às vezes também eu saía no soco, no pontapé e no chute com os meus amigos pra ver de quem que era a vez de jogar o PlayStation 2, mano. Então, é por isso que hoje eu trago pra vocês 5 consoles que marcaram a minha vida toda. Mas antes eu queria lembrar pra vocês que os consoles não estão enumerados por ordem de eu gostar, de eu achar melhor ou não, e sim por ordem de lançamento. Então eu vou começar do mais antigo pro mais novo, certo? Então esse foi a forma que eu escolhi aí de separar o vídeo. Demorou? Então partiu ao vídeo que ele vai ser muito louco, então vem que vem. Super Nintendo, o tão amado por mim Super Nintendo. Esse foi o primeiro videogame que eu tive na minha vida. Eu ganhei ele quando eu tinha mais ou menos uns 5 ou 6 anos de idade. E com certeza esse console foi o que fez despertar esse amor tão grande que eu tenho por jogos, mano. Foi absurdo o que ele fez comigo, velho. Eu lembro que quando eu ganhei o Super Nintendo, além de eu não fazer a mínima ideia de como instalava aquele videogame na TV, eu não conseguia jogar o jogo. Eu ficava olhando pro controle o tempo todo, vendo qual botão eu tava apertando, pra eu ter certeza se o botão que eu tava apertando era o mesmo que o jogo estava pedindo pra eu apertar, velho. Só pra vocês terem noção como eu não fazia a mínima ideia de como jogar aquilo. E eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi o Power Rangers Mighty Force The Movie, mano. Esse jogo era zica pra caralho, mano. Eu lembro que eu saía dando porrada em todo mundo, velho. Eu dava bicuda, dava rasteira, dava soco. Até que um dia nesse monte de bicuda, rasteira e soco, eu sem querer apertei um botão, que eu não faço a mínima ideia de que botão era, que eu apertei e o meu personagem morfou. Mano, quando eu vi ele morfando, aquilo pra mim foi a coisa mais insana do mundo. Os gráficos eram lindos, mano. Eu vi o Power Rangers morfar na minha frente. Pra quem não sabe, no Super Nintendo, quando ele ia morfar, aparecia a cara dele e ele apertando o morfador e virando o Power Rangers. Eu só pensei, mano, quando eu crescer eu quero ser um Power Rangers igual este cara. Mas é claro que depois eu fiquei sabendo que era só uma historinha, não tinha nada a ver com a história, né? Só que depois de um tempo, depois que eu aprendi a jogar o videogame mesmo, que eu descobri as fitas que vieram junto com o meu Nintendo, porque o meu Nintendo eu ganhei de um primo meu, aí veio vários outros jogos, mano, veio Aladdin, Super Mario World, veio Donkey Kong, Bike Mice from Mars, mano, que era um jogo de uns ratos que tinham umas motos, que era muito foda, aquele jogo era massa, velho, era muito zica. E mano, vários outros jogos que eu passava horas e horas me divertindo, não só sozinho, mas com meu irmão. Que, aliás, cara, foi um dos videogames. Aliás, o videogame, o Super Nintendo, era uma das poucas coisas que não fazia eu tretar com o meu irmão. A não ser quando eu queria jogar mais que ele, porque aí eu saía no soco com ele, saía bicuda, voadora. Então, mano, a gente vivia jogando junto, mas eu sempre queria jogar mais que ele quando o jogo era single player, velho. Então, com certeza, esse foi o primeiro console que me marcou na vida. Depois de uns 5 anos, mais ou menos, eu ganhei um PlayStation 1 da minha avó. Sim, um PlayStation 1 da minha avó. Ele veio numa caixa quadrada, embrulhado em um papel azul, que eu não fazia nem ideia do que era. Só que eu tava feliz pra caramba, porque pelo menos não era uma roupa, né? Porque naquela época as vós gostavam muito de dar roupa. E mano, quando eu abri aquele pacote azul estranho, veio a surpresa. Ela tinha acabado de me presentear com um Super PlayStation 1 Slim, mano. Mano, aquilo pra mim foi a coisa mais foda do mundo. A minha felicidade foi tão grande que eu comecei a tremer e não conseguia nem instalar ele na televisão. Mesmo sabendo instalar ele, porque eu já tinha experiência dos 5 anos que eu fiquei com o Super Nintendo, né? Eu não conseguia instalar ele na televisão de tão feliz que eu tava. Depois de um tempo eu consegui me acalmar e finalmente eu consegui ligar o console, cara. E aí aquilo ali foi só diversão. Eu lembro que junto com esse console veio o jogo do Jackie Chan. Que puta que eu pariu, velho. Como eu joguei aquele jogo, como eu achava aquele jogo massa. Eu saía dando chute, bico
bicuda, voadora, igual o Jack Chan fazia realmente nos filmes. Naquela época não era tão fácil, não era tão acessível a gente ter jogo, a gente ter essa experiência de jogar como é hoje, mano. Então eu lembro que um dos meus hobbies era ir em locadoras alugar VHS, que eram as fitas de vídeo, e assistir os filmes do Jack Chan. Quando eu ganhei o meu console, quando eu ganhei o meu PlayStation 1 e junto com ele veio o jogo do Jack Chan, velho, meu Deus do céu, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo. Eu lembro que eu me diverti muito, mas muito com esse jogo, muito mesmo. Até que um dia eu enjoei do jogo, né, eu não aguentava mais jogar aquele jogo e meu pai me levou para comprar jogos novos. E eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tinham as famosas lojinhas da rodoviária. As lojinhas da rodoviária eram pequenos camelôs em volta da rodoviária da cidade que vendiam jogos falsificados. E eu lembro que lá eram 3 jogos de PlayStation 1 por R$10, mano. Quando eu fiquei sabendo que era 3 jogos de PlayStation 1 por R$10, aquilo pra mim foi o paraíso. O paraíso, porque eu só tinha um jogo de PlayStation 1. Do nada, eu poderia comprar 3. 3, mano. E eu lembro que os 3 jogos que eu comprei, tá? Eu comprei só olhando a capa, foi o Crash, que famoso, né? Até todo mundo conhece. O Nuclear Strike, que era um jogo de helicóptero, que era ele atirava nos caras. Eu nunca consegui jogar aquele jogo direito. E o jogo que eu mais joguei no PlayStation 1, com certeza que foi o GTA 2, né? Eu e meu irmão passava horas e horas jogando aquele jogo, velho. A gente passava roubando carro, fazendo missão, arrotando e peidando, cara. Mano, o GTA era completamente diferente do GTA que a gente conhece hoje, tá? Eu digo em questão de jogabilidade, não em questão de história. Mano, a tela era aérea, a gente roubava carro, mas era só uns bonequinhos andando de forma nada a ver na tela. Só que aquilo lá pra mim era a coisa mais massa que tinha no mundo, era a experiência mais louca que eu tinha em um jogo de mundo aberto. E quando eu disse arrotar e peidar, era massa porque no jogo você tinha a opção de arrotar e peidar. Você realmente poderia ficar arrotando e peidando igual um louco pela cidade. E eu achava aquilo massa pra caramba, mano. Era muito louco, era muito louco. E claro, depois desses jogos vieram vários outros, vários clássicos do tipo Siphon Filter, Road Rash, NASCAR Rumble, Medal of Honor, Need for Speed, Castlevania, mano. Veio muito jogo, mas muito jogo que marcou a minha vida. Algum tempo depois, um amigo meu que morava no mesmo prédio que eu morava ganhou um PlayStation 2. Moleque, um PlayStation 2. E naquela época, quando um amigo seu ganhava um PlayStation 2, automaticamente você ganhava um por consideração. Como funcionava? A minha família não tinha condições de me dar um PlayStation 2, né, que era o console daquela geração. Enquanto eu tava ganhando o PlayStation 1, já tinham lançado o PlayStation 2. E esse meu amigo ganhou um PlayStation 2. A família dele tinha um pouco mais de condição e deu o PlayStation 2 pra ele. E aí eu, como desculpa, sempre tinha ali, eu sempre aparecia com um tempinho livre pra jogar videogame na casa dele, mano. Nossa senhora, e eu ia lá, claro, pra matar aquela vontade que eu tinha de conhecer o PlayStation 2, né, cara? E era muito massa mesmo. Eu e meu amigo, a gente passava horas e horas jogando God of War, jogando Guitar Hero 1, 2, 3, mano. Jogando o jogo que eu, naquela época, foi o jogo mais difícil da minha vida, que foi o famoso Black, mano. Pra quem não sabe, Black foi um jogo de PlayStation 2 lançado de tiro em primeira pessoa, que era muito difícil, mano, era muito difícil. O jogo era curto, mas cada missão tinha 1 quilômetro de fase, era muito... Mano, aquele jogo marcou a minha vida muito, velho, muito. E além do Black, né, que foi um jogo que marcou muito minha vida... junto com o PlayStation 2 veio o Guitar Hero 1, 2 e 3, que com certeza esse jogo, tirando o computador, tirando os PCs, esse foi o jogo que mais me fez gastar dinheiro em Lan House, mano. Eu jogava de 2 a 3 horas de Guitar Hero, eu lembro que lançou o 1 e o 2, né, eram os que eu mais jogava em Lan House, mano, era todo dia quase jogando... Guitar Hero 1 e 2 na Lan House. Quando lançou o 3, e esse mesmo amigo meu que tinha um PlayStation 2 também comprou o Guitar Hero 3, velho. Aí, meu jovem, eu ficava o dia inteiro na casa dele jogando Guitar Hero, jogando Guitar Hero, jogando Guitar Hero. Tudo pelo controle, né, porque não tinha guitarrinha. E era muito massa mesmo. E claro que eu joguei clássicos que nem GTA San Andreas, né, mano. GTA San Andreas todo mundo jogou, era muito massa. Eu lembro que eu nunca queria fazer missão. Sempre que eu pegava os jogos na internet, eu ficava atacando terror no game.
Tanto que a regra pra passar o controle era tacar o puteiro na cidade, né? Fazer o máximo possível, causar o caos, e o primeiro que morresse passava o controle pro outro, né? Naquela época a gente brincava assim, eu e esse meu amigo. Se eu morresse, passava o controle pra ele, se ele morresse, passava o controle pra mim, né? Que era muito massa. A gente pegava os códigos na internet, que não era tão fácil, a gente anotava num papel e a gente ficava soltando, que eu decorei muitos códigos, né, de PlayStation, aliás, de GTA San Andreas, que, mano, era muito massa. Esse foi o tipo de console que ele me marcou a minha vida toda, sem eu nem ter tido o console. Eu nunca tive um PlayStation 2, só que ele me marcou tanto quanto o PlayStation 1, porque, mano, eu me divertia tanto quanto, certo? E o legal é que ir na casa desse meu amigo, jogar esse console sempre, me aproximou muito dele. Mas me aproximou tanto que a gente é amigo até hoje, cara. Faz, sei lá, 12 anos que a gente é amigo, faz 11 anos, um negócio assim que a gente é amigo. Então, essa foi a parte legal aí do PlayStation 2 que me marcou para caramba. Então, muito tempo depois, quando eu já tava trabalhando, já tinha o meu emprego, já tinha esse canal aqui que vocês conhecem, aí eu tive a oportunidade de conseguir comprar um Xbox 360. Ele não era o console mais novo da época, né, mas era o console que eu tinha condições de comprar. Nessa época já tinha lançado o Xbox One e o PlayStation 4. Só que era muito recente esse lançamento do Xbox One e do PlayStation 4, então quase não tinha jogos, os jogos eram muito caros e eles ainda estavam lançando jogos pro Xbox One. Então esse console foi com certeza o mais próximo que eu tive de experiência de estar acompanhando o console da geração, né? De estar podendo acompanhar algum jogo lançado, né? Claro que não oficialmente, mas a sensação de que eu estava acompanhando era essa. E esse console foi louco demais. Foi a primeira vez que eu tive a experiência de jogar um jogo online, mano. Foi a primeira vez que eu tive a sensação de estar jogando no console online com outra pessoa do outro lado que fosse do mundo, né? Mas claro que era no Brasil, mas foi essa sensação e foi uma sensação incrível, incrível. Claro, mesmo já tendo os jogos em rede, mesmo já tendo os jogos CS, já tendo os jogos mais famosos que a gente conhece hoje, eu nunca tinha tido aquela experiência de estar jogando o jogo online em console. E aquilo, mano, foi muito massa, velho. Foi muito massa. E, mano, o Xbox 360 foi disparado o console que eu mais zerei jogo em menos tempo. Cara, eu zerei muito jogo. Em 2 meses que eu fiquei com console, mais ou menos, eu tinha zerado GTA 4, Castlevania Lord of Shadows, Burnout Paradise, Battlefield 3, Diablo 3, GTA 5. Eu tinha zerado, mano, Devil May Cry. Mano, eu zerei muito jogo em pouco tempo. Esse com certeza foi o console que eu mais zerei jogo em menos tempo, tá? E voltando nos dias de hoje, com muito trabalho e esforço, eu finalmente consegui ter o meu PlayStation 4. Esse que com certeza tá sendo um dos consoles mais marcantes da minha vida. Eu acho que ele só tá perdendo pro Super Nintendo, porque querendo ou não, o Super Nintendo foi a primeira experiência que eu tive, não só com console, mas sim com videogame, cara. Então, aquilo me marcou muito. Só que o PlayStation 4 também tá me marcando tanto quanto o Super Nintendo. Por quê? Ele tá sendo o console que finalmente eu realmente tô acompanhando a geração de lançamento, né? Se lança um Final Fantasy XV e eu tiver uma condição legal de comprar, eu vou lá e compro o Final Fantasy XV. Aí eu vou estar acompanhando o jogo do momento, né? Eu vou estar acompanhando o jogo da geração. Lançou o Uncharted 4, deu 2 meses, eu consegui ir lá e comprar um Uncharted 4, cara. E isso era um sonho que eu tinha desde moleque que lançava um jogo e eu ficava com vontade de jogar, mas não podia porque eu não tinha o console. Esse sonho hoje tá podendo se tornar realidade, mano. Hoje ele tá se tornando realidade, eu consigo acompanhar essa geração, né? Os tempos mudaram. Os jogos mudaram, mas a essência de jogador que fica dentro de mim, que nasceu, né? Que nasceu comigo lá em 2000, mais ou menos, lá nos anos 2000, quando eu ganhei o meu Super Nintendo, ou quando eu ganhei o meu PlayStation 1, bem no começo mesmo, velho, continua até hoje, tá? Então, mano, eu continuo me divertindo do mesmo jeito que eu me divertia quando eu tinha 6 anos de idade.
quando eu tava descobrindo tudo aquilo, cara. E era muito massa. E recentemente eu adquiri um PlayStation 3, mas como é uma coisa muito recente e é muito nova, eu resolvi não colocar ele aqui nesse vídeo, porque esse vídeo se trata de 5 consoles que marcaram a minha vida toda, né? E eu não tô com ele tempo suficiente para eu dar uma opinião se marcou ou não marcou, certo? E galera, fica aqui a minha pergunta pra vocês: qual foi os 5 consoles que mais marcaram a vida de vocês? Deixa aqui nos comentários para que eu possa interagir com vocês, para que eu possa responder, para eu ver se vocês compartilham mais ou menos a mesma opinião que a minha. Demorou? Me sigam nas redes sociais para que eu possa conversar melhor com vocês. Todas elas estão aqui na descrição do vídeo, então dá uma olhada lá que você não vai se arrepender, tá? E claro, se não for pedir muito, deixa o seu like e seu favorito, para que possa ajudar o canal a crescer. De qualquer forma, galera, eu agradeço a presença de todo mundo. Um grande abraço para todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Fiquem bem. Fui!